Aquela especialidade, dos 900, ele tinha pedido 567. Os outros reumatologistas todos pediram menos da metade do que ele tinha pedido. E aí eu perguntei para ele, né? Eu estava nesse julgamento, e eu perguntei a ele, mas doutor, por que o senhor pede esse exame? Olha a resposta. Porque essas pessoas precisam fazer uma perícia e elas precisam levar aos peritos esses exames que demonstram a sua doença. Tá? Como se doença, né? Eu tenho 56 anos de idade. Se vocês fizerem uma ressonância magnética dos meus ombros, com certeza vocês vão encontrar lesões, roturas e alterações que, se eu quiser dizer que é por causa do meu trabalho no INSS, por exemplo, eu vou dizer, mas não cola, né, gente? Então, se você começar a fazer exames de alta sensibilidade, de nem tão alta especificidade, para demonstrar que existe doença ou lesão, é duvidoso, é um caminho bastante duvidoso. Tá? Por quê? Porque nem tudo que aparece numa ressonância magnética tem significado clínico. Pode ser, e muitas vezes é achado ocasional. Isso causa iatrogenia, né? Se você tem uma lesão demonstrada e você quer fazer nexo, ou você está estudando nexo com o trabalho, você tem que ter uma sobrecarga, um fator de sobrecarga biomecânica sobre a estrutura lesada. Né? Daí vem o que eu li de concausa lá na área jurídica. O cara morreu de envenenamento, mas levou um tiro. Tiro é causa de morte por envenenamento? Não. Então, pera lá. Então, vamos pensar de outra forma. Aqui também. O cara tem sobrecarga biomecânica para punho, mas a lesão que ele tem é no ombro. Eu posso dizer que tem nexo? É com causa? Não. Se a lesão é no ombro e não tem sobrecarga sobre o ombro, mas apenas sobre o punho, não pode. A sobrecarga, o fator de sobrecarga biomecânica tem que estar sobre a área lesada. Senão não tem causa, gente. Tem outra causa. Agora, havendo sobrecarga sobre a área lesada, aí eu acho que nós todos estamos autorizados a fazer esse nexo, ou pelo menos como com causa, né? E eu entendo também que, baseado na ciência médica, para caracterizar uma DORT, tem que haver o desaparecimento das queixas. Às vezes a lesão não desaparece, mas o desaparecimento da queixa de dor, do relato de sofrimento, deve desaparecer com o afastamento do trabalho. A pessoa diz que teve uma tendinite qualquer, por causa do trabalho dela, há 5 anos ela está afastada, e ainda continua com o mesmo sintoma, poxa, gente, isso está na cara que não era do trabalho. Então, tem outro fator fora do trabalho que está perpetuando os seus sintomas. Ah, mas se tiver uma ruptura de supraespinhoso? Pois é, a ruptura não vai sarar se você não operar. Ela não vai colar de novo se você não operar. Mas ela vai deixar de causar sintomas e a função do supraespinhoso vai ser substituída pelos outros músculos do manguito rotador. Então, na minha cabeça, não entra essa coisa de de perpetuar uma lesão que tem nexo com o trabalho depois do afastamento. Não tem um efeito silicótico, né? Essa é do Roberto Ferrúcio. Ferrúcio que diz isso. Sobrecarga biomecânica não tem efeito silicótico. A sílica entra e não tem como sair do pulmão e aí continua fazendo o processo reativo, inflamatório. Mas na sobrecarga biomecânica isso não existe. Eu acho que nós vamos ter que deixar isso para uma outra ocasião, né? Eu garanto a chance de voltar, né?
para falar sobre isso. Porque eu acho que eu me estendi muito, mas acho que era necessário a gente falar sobre a concausa. Eu gostaria muito de falar sobre a questão ética, mas a gente pode, em outra ocasião, a gente pode falar sobre isso. Se Deus quiser, eu vou continuar no CRM, né? As eleições não terminaram ainda, mas e mesmo que eu não continue, eu acho que eu já tenho um conhecimento, uma experiência suficiente lá para poder contar para vocês por que o médico do trabalho e perito é levado ao CRM. Tá? Muito obrigada. Pode pôr aí. Muito obrigado, doutora Keti. Foi muito esclarecedor. Muito esclarecedor. Eu acho que foi muito bacana, principalmente ela ter colocado, a doutora Keti ter colocado a questão do risco. Então, para ter concausa, assim como para ter causa, tem que ter risco. E eu ainda vou deixar uma coisinha, depois que a gente vai formar a mesa no final, que é a questão da concausa em doença psíquica. Né? Que é uma coisa que tem, né? É uma coisa que tem acontecido, e daí a pessoa é deprimida e aí o chefe persegue. Será que isso não causa mais depressão, não piora a depressão? Né? E não aumenta o salário. Então, isso é muito bacana. Eu acho que quando você vê o risco, quando você vê do ponto de vista do risco, a coisa fica bem mais simples. Né? Mesmo a doença psíquica. Existe um risco específico, uma sobrecarga psíquica específica no trabalho. Morreu alguém do lado da pessoa que deu um trauma nela. Enfim. Mas eu acho que é uma coisa para discutir quando a gente formar a mesa. Para a parte, né, então a doutora Keti, mesmo não entrando na profundidade da questão ética, eu acho que a experiência dela dentro do conselho e a maneira como ela abordou a concausa também vai ao encontro de noções e de padrões éticos, que é a busca da verdade. E existe um outro pilar que a gente considera das perícias médicas, que é a verdade científica. E aí a gente convidou o Dr. Geraldo. O Dr. Geraldo, ele é médico pela Federal, especialista em medicina do trabalho, perito previdenciário, trabalhista, especialista em medicina legal e perícias médicas, músico profissional, piloto de avião profissional, e não preciso falar tudo, né? E de propósito a gente chamou ele para falar dessa questão científica, porque a medicina é ciência e arte. E estamos aqui diante de um médico artista que vai nos ajudar a definir cientificamente a questão de risco, nexo e doença do trabalho. Bem, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria, agradecendo ao Rogério pelo convite, estou agradecendo à Associação Paranaense de Medicina do Trabalho por me dar essa oportunidade de estar vindo aqui falar com vocês um pouquinho sobre minha experiência. Gente, deixa eu repetir o que disse a Keti. O que a gente vai falar não é verdade absoluta, e nem sequer a gente é dono da verdade. A gente vai passar um pouquinho da experiência, que eu atuo como médico do trabalho desde 1981, quando eu tive que construir meu primeiro decibelímetro e meu primeiro audiômetro. Eu tive que fazê-lo em casa. Então, a gente passou a exercer realmente medicina. Oi? A gente começou a exercer medicina graças à abertura do Fernando Collor de Mello, com todos os problemas e defeitos, mas ele deu uma abertura, uma possibilidade de a gente hoje fazer uma medicina do trabalho de primeiro mundo, ok? Tá? Então, vamos lá. Para mim, como para a Keti, depois até vou falar alguma coisa sobre como que eu fechei com causa depois de tanto discutir isso com a Keti, certo? Muitos anos, porque muita coisa da minha vida eu aprendi com a Keti durante as perícias. Então, eu vou procurar passar daí para vocês a questão científica e legal de como que eu atualmente vejo isso. Bom, problemática observada quando da ocorrência de um acidente de trabalho ou doença ocupacional. Primeiro, eu quero passar a problemática que chega no consultório da gente. Veja, de um lado estão as empresas que se acham alvos de tudo que ocorre no difícil relacionamento capital-trabalho.
Do outro lado estão os trabalhadores que, na grande maioria das vezes, principalmente os que nos procuram para fazer perícia, acham que tudo que dá errado na vida dele é a profissão dele, é o trabalho dele. No meio disto, nós temos a justiça do trabalho, onde tem as discussões do 118 lá, que dá estabilidade, reintegração, certo? Os danos materiais, os danos morais. Temos a vara de registros públicos, que são os processos específicos contra o INSS. Temos a vara civil, onde a gente vê os acidentes com lesão corporal, alguma coisa nesse sentido. A Justiça Federal discutindo o quê? Justiça Federal discutindo aposentadoria especial e concessão de benefícios. E as varas criminais, porque uma vez na ocorrência de uma doença, o que acontece? Na ocorrência de uma doença, acaba por restar uma lesão corporal. Então, você também responde. Não é comum do dia a dia de nós, como médicos do trabalho, estarmos participando em processos criminais. Por quê? Porque não dá dinheiro. A pessoa não quer te colocar na cadeia ou arranjar uma pena alternativa onde você vai ter que dar cesta básicas ou coisas dessa natureza. Tudo bem. Junto com isso, tem os sindicatos. Sindicatos, tanto patronais como dos trabalhadores, com emissão de CATs, certo? Atestados e declarações inocentes, que acabam por cair na mão da gente e a gente acaba tendo um monte de problema. Denúncias também. Vejam, INSS, olha o nexo técnico epidemiológico. Vejam a dificuldade com o FAP, SAT, tá? Os indeferimentos de pedidos, certo? O limbo jurídico dos nossos trabalhadores, estava discutindo isso com o Elfer, certo? A questão de teve alta do INSS, o médico assistente não deu alta, médico do trabalho acaba não dando alta, médico do trabalho dá alta, médico assistente não deu alta, INSS não dá alta, tá? Como é que fica? Como é que vocês administram tudo isso? Quem fica com o prejuízo? Para quem resta esse prejuízo? Para o trabalhador que acaba ficando 3, 6, 9, 12 meses sem receber. Pois não. O médico perito do INSS nunca dá alta, ele cessa benefício. Isso. Então vamos lá. Então vamos corrigir. Cessa o benefício. Uma vez, né, cessou o benefício, vocês sabem, tem uma coisa muito bacana de um colega de vocês que fazem a área do direito, do Luciano Martinez, que diz o seguinte: sempre que o INSS não é da alta, cessa o benefício, certo? Como é que ocorre isso? Qualquer um que diga que isso não está correto, assume o ônus. Então, se a empresa não der aptidão para o retorno ao trabalho, ela vai pagar. Vai pagar, certo? Então, vejam toda a problemática dessa questão. E, atualmente, não tanto atualmente, nós temos percebido a questão de algumas ações regressivas já do INSS contra as empresas. Ok? Tá. Junto com isso, Ministério Público, Delegacia Regional do Trabalho, que também se envolvem em toda essa questão no desencadeamento de doença ou de acidente de trabalho típico. Qual é a diferença principal? Que Delegacia Regional do Trabalho normalmente atua em questões individuais. Quando são questões coletivas, é muito comum a gente ver, quando apresenta um acidente, segundo acidente, terceiro acidente, quarto acidente, quinto acidente, a própria Delegacia Regional do Trabalho chama ou repassa isso para o Ministério Público do Trabalho para que se instale um PI, que é um procedimento investigatório, e, a partir daí, ele vai ser, após analisado, vira um processo ou um TAC, um termo de ajuste de conduta. Certo? É isso? Mais ou menos isso? Tá. Ok. Então, vejam bem. Sabe quem que resolve toda essa pipineira aqui?
quem é a atribuição de resolver toda essa pepineira? Nós, médicos do trabalho. Sobra tudo para gente resolver e administrar isso. Então, vamos lá. Como já ficou claro que são 40 minutos, nós não vamos falar aqui da proatividade, certo? Que seria você trabalhar de uma maneira primária de prevenção, fazendo promoção de saúde, proteção específicas, certo? Instalando os programas obrigatórios e necessários em função dos riscos, trabalhar em cima das doenças que, por sua vez, apareçam, ou acidente de trabalho, e a prevenção terciária, que também acaba sobrando para o médico do trabalho, para tentar evitar as sequelas, os danos, a reabilitação, que é muito difícil para nós fazermos, certo? A reabilitação, bem como a questão de sequelas. Por que a questão de sequelas? Porque, junto com isso, o que vai acabar sobrando? Os processos de reparação. Ok? Que eu acredito que daí o Dr. Rocha também vai falar sobre isso. Ok, tá. Mas como mapear o risco? Como que a gente se mapeia o risco para você desenvolver as ordens de serviço, procedimentos, né? Desenvolver atitudes cautelosas diante dos riscos ou perigos identificados? Primeiro, entendendo o que são riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Certo? Os três primeiros, físico, químico, biológico. Onde que estão isso na lei? NR15 fala do quê? Onde estão? NR15 que se referem a insalubridade. Então, a partir daí, no mínimo, o médico do trabalho tem que ler a NR15, porque ele tem que entender quais são os riscos físicos, químicos e biológicos para que ele possa estar fazendo ordens de serviços, segundo o NR1, lembram lá? No item 1.8, que fala que é obrigação do empregador, né, informar ao trabalhador sobre os riscos a que ele está exposto, certo? Então, físico, químico, biológico entra na questão da insalubridade NR15. Risco ergonômico, 17. Então, veja. E o de acidentes. Normalmente, na legislação, ele está escrito aonde? Nas questões de periculosidade. Lembra das questões de periculosidade? Qual é o número da NR? 16, ok? Então, tá. Então, vamos lá. Eu até trouxe, deixei a transparência, na verdade, para vocês, deixei o slide, porque se a gente não conseguir falar, vocês podem até usar a literatura para tirar alguma dúvida. Quais são os riscos que podem caracterizar insalubridade, então, que são passíveis de desencadear doença, uma vez expostos ao longo do tempo? Quais são? Citem. Ok. Então, vamos lá. Vamos só passá-los. Ruído. Certo? Ruído, como é que você vê? Ele pode causar perda auditiva induzida por ruído, pode ser ocupacional, pode não ser, pode desencadear ansiedade, irritabilidade, dor de cabeça, todo esse tipo de coisas são desencadeados pelo ruído. Então, você, para fazer a medição, você utiliza o quê? Ou um decibelímetro comum ou um dosímetro, ok? Então, vamos lá, vamos para frente. Se precisar conversar, depois nós voltamos. Bom, o anexo 2 é ruído de impacto, que também é medido com o mesmo aparelho, só que em outro tipo de onda rápida e escala C, não é mais na escala A. Ok? Tá. Limite do anexo 3. O anexo 3 é o calor, mas não é o calor ambiente, senão todo mundo que trabalhava no norte do Brasil teria que receber insalubridade. Então, aqui, quando a gente vê a questão do calor,
nós estamos nos referindo especificamente ao quê? Ao calor irradiante de condução e convecção. Lembra dos conceitos? Irradiante, condução e convecção? Lembra? Lembra do processo de ebulição da água, aquelas coisas todas. Tá? Então, por isso que é uma árvore de termômetros. Então, você usa ou a árvore analógica, que são 3 termômetros, ou você pode usar hoje já digital. Bom, para você ver calor, o médico do trabalho tem sempre que observar o quê? O tipo de atividade, se é leve, moderada ou pesada, para ver a taxa de metabolismo, ok? Então, por isso que a gente chama medição de calor para fins de insalubridade e ser possível de causar uma doença ou desencadear uma doença, é IBUTG, Índice de Bulbo Úmido, termômetro de globo. Ok? Iluminamento já foi para 17. Tá? Radiação ionizante passou para periculosidade em 87. Por que a radiação ionizante foi para periculosidade e deixou de ser insalubre? Lembra o que aconteceu em 87? O acidente de Goiânia, do Césio 137. Lembram? Tá? Bom, para seu controle, usar um dosímetro de radiação e sempre você proceder à medição com um contador Geiger. Lembra disso? Tá. Condição hiperbárica, trabalhos submersos, ok? Radiação não ionizante. Muita gente pergunta, Geraldo, como é que a radiação não ionizante causa doença? Qual é o grande problema da radiação não ionizante? É a solda. Quem que trabalha com solda aqui? Não, mas quem trabalha, não. Empresa que efetivamente atue com... Ninguém? Então, veja, qual é o grande problema da solda? Infravermelho e ultravioleta, certo? Um é cancerígeno, um dos tipos da ultravioleta da solda, e o outro apenas faz queimadura, que é o infravermelho, ok? Então, solda, independente se é TIG, MIG, MAG, oxi-GLP, oxiacetileno, solda raio-x, solda elétrica, se a vareta, solda ponto, se a vareta é vareta normal, é de cromo níquel, dependendo do produto que você vai soldar. Então, cada um tem sua composição específica, e aí entra o grande problema dos fumos metálicos, ok? Tá? Então, vibração. Eu nem gosto de falar muito de vibração, porque vibração é uma coisa que facilmente hoje você pode quantificar. Na legislação ela está como ainda qualificada, você só precisa qualificar. Mas o nome do aparelho que a gente utiliza para fazer a medição da vibração localizada de corpo inteiro é o acelerômetro. Eu não gosto de falar vibrômetro, porque senão o menos, certo? Vai achar que vai ler a apresentação, não esteve presente, e vai achar que pode ir no sex shop e comprar um para fazer a medição. Então, não tem nada a ver. Frio, certo? O frio, você tem que sempre ver a zona climática, né? E só tem um problema com o frio. Alguém trabalha em frigorífico, algum local que tenha câmaras de congelamento e resfriamento, quem trabalha? Como é que você faz a proteção respiratória do teu trabalhador que entra em menos 44? É difícil, porque você pode utilizar todo tipo de vestimenta. Você pode fazer ele trabalhar por 20 minutos e ficar 20 minutos naquela salinha onde eles ficam tomando café, comendo muito biscoito, né? Muita bolacha doce, tomando chocolate quente, para ele fazer uma recuperação. Mas como é que você protege o sistema respiratório dele? Vocês acham que o nariz aguenta, que o nariz é nosso ar-condicionado, a pré-aquecer tudo que ele respira a menos 44 graus? Alguém já entrou dentro de uma... Não quero, aquilo é visão do inferno. Entrar dentro de uma câmara de menos 44, menos 48 graus, ok? Tá, umidade, isso não tem o que discutir, é quem lava carro, certo? É a pessoa
que trabalha em abatedouros. Abatedouros é um grande problema nosso, é a umidade, além do calor, além do frio e além do ruído. Ok, anexo 11 é a questão do produto químico, que pode causar doença, só que é quantitativo. Tá? Então, a gente usa aí os tubos colorimétricos, ou pode usar uma bomba de sucção. As poeiras minerais, amianto, manganês, sílica. Sílica, nós estamos falando da sílica livre cristalizada, é o quartzo, aquela que tem o tamanho inferior a 0,4 micras, certo? Aquela que é absorvida no pulmão e acaba dando problema. Tá? E os agentes químicos que são considerados pela maneira qualitativa. E, por fim, os agentes biológicos. Aqui só para vocês, quando forem utilizar, de repente, saber. O que está em vermelho é passível de ser medido. E o que está em branco não tem como você medir. Ok? Tá? Risco de periculosidade, todo mundo sabe. Líquidos combustíveis inflamáveis, que faz perigo. Né? A questão da eletricidade, a questão da explosivos e a questão da radiação ionizante a partir de 87. Hoje, nós temos uma outra situação que é o vigilante. Só que, quando fizeram a lei, cometeram um grande erro, escrever vigilante. Motorista de carro forte é vigilante? Não, ele é vigilante. Mas está escrito na carteira de trabalho dele vigilante? Não, ele é motorista de carro forte. Certo? Auxiliar, líder de carro forte é vigilante? Quem cuida da recepção de uma empresa, trabalha na portaria, é porteiro e tem um 38ão na cinta, é vigilante? Não é? Não é porque não está escrito na carteira? Então, aí já começou um grande problema que talvez o doutor até possa depois contar para a gente. Certo? Ok, não vou falar nada de eletricidade, riscos ergonômicos, então vamos lá. Isso aqui é um exemplo prático que eu tenho autorização dos dois, que foi durante uma inspeção de ergonomia na CSN. A Nayara é uma funcionária da CSN que tem 1,33 m de altura. E o Fred, que é o gerente geral da fábrica, o engenheiro Frederico, certo, da empresa, CSN tem 1,98 m. Ele não cabe embaixo da mesa. Então, embaixo da mesa dele, nós temos um suporte que eleva a mesa para ele poder entrar embaixo da mesa com a cadeira, senão ele não consegue entrar embaixo da tal. Tá, ergonomia, eu não preciso conceituar. Vocês sabem que o objetivo da ergonomia é adaptação das condições de trabalho, não é adaptar o trabalhador, mas das condições de trabalho de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde, qualidade e desempenho eficiente. Bem, muito se fala, e atualmente nós estamos tendo um problema muito grande como peritos, porque o que é a maior dificuldade que nós temos no dia a dia quando as pessoas vêm fazer perícia? A dificuldade da doença mental. Ok? Então, hoje não é mais perda auditiva, não é mais tanta lerdorte, hoje é a doença mental. Aonde que está caracterizada a doença mental? Aonde que ela se relaciona com a ergonomia? Com a exigência cognitiva. Por isso que a ergonomia, o conforto no trabalho é dividido em 3. Física, que vai ver postura de trabalho, manuseio, ferramentas, movimentos repetitivos, todas aquelas coisas da física, né? A cognitiva, que significa carga mental, percepção, memória, raciocínio. E a organizacional, que seria recurso de equipe, projeto de trabalho, organização temporal do trabalho, trabalho em grupo, tal. Então, vamos lá. Como é que é organizacional? A ergonomia organizacional causa doença. Alguém me dá uma ideia? Cognitiva, todo mundo sabe. Vocês imaginem o cara, 10 milhões dentro de um carro forte, certo? Né, Rogério? 10 milhões dentro de um carro forte, uma 12, certo? E esperando que os caras cheguem, eles com uma 12, e o cara chegue com uma
a R15, uma .40, uma .50, que a bala atravessa o carro forte de um lado para o outro. Isso é exigência cognitiva e mental. O cara tem que estar esperto, tanto que o motorista fica com o carro aberto em funcionamento. Mas, vamos lá, organizacional. As pessoas não entendem o que é a ergonomia organizacional. O que é? Quer falar? A dupla chefia, né? Que é, o chefe manda trabalhar e a esposa quer que você vá para casa. É. Exato. É. Vamos lá. Organizacional. Quem é que tem uma noção de como que o método de trabalho causa doença? Postura. Tudo isso. Então, vejam bem. Quem é que trabalha em abatedouro aqui? Quem trabalha em abatedouro de frango? Ah, então tá bom. Então, beleza. Então, vamos pegar um exemplo um pouco diferente do exemplo do Fernando. Gente, quando você fala no setor de recepção de aves, de abatedouros de frango, que matam de 35 mil a 450 mil frangos por dia. Por dia. Nós estamos falando de 4 mil funcionários. Então, o que é um problema organizacional? Organizacional é o seguinte, existe uma nória. Quem é que determina? A nória é onde você pendura o frango para ele ser abatido e cortado. Quem é que determina o ritmo dessa nória? Quem? A empresa. A empresa vai colocar lá, 8.500 frangos por hora, porque se colocar a menos, fica gente parado lá na frente. E se colocar a mais, o que acontece? Faz funil, e daí começa a juntar, e o cara não consegue trabalhar. Então, isso é tudo adaptado. Só que existe um procedimento. No setor de recepção de aves, para você fazer a pendura, são 8.500 em 10 funcionários. Quanto cada um pendura por hora? 850. Vamos fazer conta. Certo? Então, vocês têm noção como é que ele pendura? Ele pega vem passando o frango com as caixas, eles em 10. Em 10, quando não tem 1, 2, 3, 4 doentes, porque os outros vão ter que pendurar os 8.500, para não dar problema de produção na frente. Então, o cara abaixa, ele faz a flexão, pega um frango, outro, gira o frango e pendura pelos pés, com a cabeça para baixo. Vocês têm noção do que é você pendurar 8? Porque todo mundo diz o seguinte, não, a CLT diz que é 60 quilos. Um frango com 44 a 46 dias, ele pesa entre 2,580 kg a 2,650 kg. Então, veja bem, você diz, 2 quilos não é nada, não é peso. Não é peso se você não tiver que pendurar 850 vezes por hora. Vocês não conseguem baixar 850 vezes, muito menos pendurar. Aonde que vai lesar do cara? Tudo, mas aonde é pior? Ombros e coluna. Ok, então, está claro por que a ergonomia, existe a física, existe a cognitiva ou mental e existe a organizacional. Ok? Então, vejam, sempre que vocês vão olhar risco biomecânico, vocês têm que ver postura, força, tempo, frequência. Vocês podem usar qualquer método para você fazer o levantamento da sobrecarga biomecânica. Mas vocês não podem esquecer que vocês têm que caracterizar a postura, força, tempo e frequência nos diversos sítios anatômicos, certo? Isso daqui é risco. Muita gente diz para a gente, ah, não, doutor, mas o meu serviço era repetitivo, porque todo dia eu tinha que levantar um saco de cimento em cima de um caminhão. Levantar saco de cimento, um saco de cimento, 10 sacos de cimento ou 20 sacos de cimento durante o dia, é repetitivo? Não. Se ele se machucar, é doença ocupacional? Não, é acidente de trabalho típico. Típico. Pois é. Só que você não vai dizer que é uma doença ocupacional, é um acidente de trabalho típico, ok? Então, vamos lá. Sempre tem que ver carga biomecânica, então você tem que ver esforço estático, dinâmico, se a tarefa é repetitiva, ou tem um ciclo de tarefa repetitiva. Você tem que medir o estresse físico, a vibração, temperatura, né? Todas essas coisas. E
observar principalmente medidas atenuantes. Existem rodízios, existem pausas para você poder caracterizar. Carga mental, peguei aquele título de exemplo, né? A lista do Hudson Couto, certo? Só para vocês saberem como é que vocês fazem isso. Então tá. Sempre que você olha esse desenho aqui, eu não quero que vocês interpretem isso como um desenho da análise ergonômica do trabalho. Coloquem ali PPRA, coloquem PCMSO, coloquem PPEOB, coloquem LTCAT, coloquem qualquer um dos programas, programa de conservação auditiva, programa de proteção respiratória. Então, vamos lá. Se você faz um bom programa de prevenção, você acaba na justiça? Acaba respondendo criminalmente? Não, por quê? Porque você não vai acabar desencadeando uma lesão corporal. Junto com isso, a partir do momento que você tem os programas instalados, você vai diminuir a tua alíquota a nível de INSS. A alíquota vai ficar maior, por quê? Porque não vai determinar a aposentadoria especial. Então, aqueles 3% que você desconta de SAT, não vai ter mais 3%, mais 6%, mais 9% mensalmente, porque o funcionário iria se aposentar com 25, 20, 15 anos de serviço. Ok? Então, vamos lá. Vara do trabalho, já falamos, certo? Estabilidade, reintegração, indenização, LER-DORT, doenças mentais, varas de registro, nós já falamos, INSS, né? Processo contra o INSS, ações regressivas, INSS, aqui entra o nexo técnico epidemiológico, o SAT e o FAP, que acaba determinando aposentadoria precoce e ação regressiva contra a empresa. DRT, certo? Que seria questões de notificações, Ministério Público, que seriam as denúncias coletivas, sindicatos, então, que seriam as CATES, atestados de declarações, denúncias, ambulatórios, atestados e declarações frias. Quem de vocês nunca recebeu atestado de declaração fria aqui? Tem alguém que nunca recebeu um atestado frio? Declaração fria, só que não trabalhou como médico, né? Nexo causal sem técnico, sem a inspeção no posto de trabalho, né? Maior custo Brasil e pro empregado, que seria o objeto de todo esse nosso trabalho, você estaria garantindo a preservação e a sua saúde. Ok? Não vou falar sobre isso, aqui o artigo 19, só porque muita gente não sabe onde é que está escrito, como você reconhecer o que é acidente de trabalho e o que é doença ocupacional. Acidente de trabalho é o artigo 19 da 813 de 1991. O artigo 20 já fala da doença profissional e a doença do trabalho. Qual é a diferença da doença profissional e da doença do trabalho? Isso é de lei. Isto, exatamente, especificamente pela situação peculiar. Então, me dá um exemplo prático. Você trabalha com sílica, você faz silicose. Bom, saturnismo, chumbo. Então, vamos lá. Agora, doença do trabalho. Muita gente diz, não, a causa efetiva da doença do trabalho do fulano de tal, a LER-DORT dele lá, foi do computador. Então, o computador virou agente etiológico. Ele fez uma computadorite, certo? Tem bastante. Então, vejam bem, doença do trabalho é a maneira, a condição com que você possa estar trabalhando ou utilizando o teu computador. Aí sim. Tá? E aqui eu só deixei, porque muita gente pergunta para a gente, Geraldo, da onde que o advogado tirou que doença degenerativa não é do trabalho? Então, olha aqui, ó. Parágrafo 1º do artigo 20 fala, desconsidera doença degenerativa e, no item C, a que não produza incapacidade laboral. Ok? Tá, aqui entra o problema da Cat, que é o meu problema também. Artigo 21, acidente ligado ao trabalho, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte, redução, perda, tarará. O que é isso? Com causa. Então, o artigo 21, assim como a classificação do grupo 3 de Schilling, fala da com causa. Ok, tá, eu não vou falar nada sobre isto,
Isso daqui é só para vocês terem, porque é muito interessante a gente saber quando recebe do funcionário, ele está voltando para o trabalho, ele vem com um papel do tipo do benefício que o funcionário dele foi afastado. Então, isso tem que ser de conhecimento. B31, B32, B87 é o LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, que é a legislação do deficiente. O B88 é a Lei Orgânica de Assistência Social, que é do idoso. B90 é comunicação de acidente de trabalho sem afastamento. B91, auxílio doença acidentário. B92, aposentadoria por doença acidentário. B93 é dependente de acidente de trabalho, normalmente quando ocorre o falecimento, a morte. E B94, que é o auxílio acidente. Então, a gente vê muito, principalmente nas petições iniciais, eu quero o auxílio acidente. A grande maioria ele quer auxílio doença acidentário, que é o B91, não auxílio acidente. Auxílio acidente é aquele benefício que a pessoa recebe 50% do salário, que deveria ser até a aposentadoria, mas a grande maioria que a gente vê é até a pessoa morrer, certo? E que se refere a quando a pessoa sofreu um acidente e restaram sequelas. Ok? Acho que já foi falado. Ok. Algumas coisas. A CAT tem quanto tempo de prazo para ser emitida? 24 horas, teoricamente. Mas se for doença ocupacional, você pode, sem sofrer nenhum tipo de problema, esperar até que você conclua pelo diagnóstico definitivo. Ok. Só um exemplo de problemática que vem para o médico do trabalho, para ele responder cientificamente, tecnicamente e até legalmente. Como é que se considera o acidente de trajeto? Então, o menino estava de moto e se acidentou. Você vai conversar com ele, não tem habilitação. Você vai conversar com ele, não tem luz na moto dele. Os pneus estão carecas. Ele diz, mas eles emplacaram, eu estou dentro da lei. A minha moto não está adequada, mas ela está emplacada. Quem não está adequado sou eu, porque eu não tenho carteira. Bom, aí a empresa diz, não, mas eu dou vale transporte. Tá? Ele está usando um veículo próprio. E ele fez um desvio do trajeto habitual e, de repente, ele não tem um boletim de ocorrência. Como é que vocês fazem isso? Junto com isso aqui, existe um monte de outras possibilidades e situações que você fica maluco. Então, por isso que eu digo que todo o pepino sobra para o médico do trabalho. Então,